No início desta primavera, eu estava acampando na floresta, a 4 horas ao norte de onde moro. Havia um pequeno lago que eu costumava frequentar, nunca lotado e praticamente desconhecido. Isso fazia dele um refúgio tranquilo toda vez que eu ia. No primeiro dia, ao montar tudo, não havia mais ninguém por lá. O lago não era muito grande, cercado por uma praia gramada e pela floresta ao redor. Eu conseguia ver praticamente toda a área do lago. Pouco depois de eu chegar, vi um homem saindo da floresta do outro lado e montando uma barraca. Parecia um campista comum e estava sozinho no início. Antes do pôr do sol, no entanto, vi o homem se aproximando do meu acampamento. Ele tinha um sorriso amigável e se apresentou como William. Disse que não tinha certeza se eu havia visto montar acampamento, mas ele me viu do outro lado do lago e queria dizer oi já que estávamos no meio do nada, em um lago que ninguém visitava. Conversamos por um tempo e ele parecia realmente legal. William tinha 26 anos, mais ou menos a minha idade, e ambos gostávamos daquele local de acampamento por ser isolado. Após cerca de 30 minutos de conversa, ele voltou para o outro lado do lago conforme o sol começava a se pôr. Nada de especial aconteceu naquela noite, mas pela manhã acabamos conversando e passando o dia juntos. Ele compartilhou um engradado de cervejas comigo e passamos um tempo agradável na praia, com conversas casuais. Quando voltamos para nossas barracas ao final do dia, eu estava sentado junto à minha pequena fogueira, feliz por ter conhecido William. Ele parecia ser o companheiro perfeito para acampar em outra ocasião. Mais tarde, quando estava me preparando para apagar a fogueira e ir dormir, vi William caminhando ao redor do lago. Sua fogueira havia se apagado há algum tempo, então pensei que ele já estivesse dormindo, mas aparentemente não. Ele se aproximou da minha fogueira e, imediatamente, algo parecia diferente nele. "Está tudo bem, cara?" perguntei. Ele sorriu, como antes, mas disse que tinha vindo perguntar se eu queria ver um lugar legal que ele havia encontrado, com uma ótima vista. Eu disse que era meio tarde para sair, mas ele garantiu que a vista era incrível porque estava escuro. Do jeito que ele falava, eu não conseguia recusar, e qual seria o sentido de acampar na floresta se eu perdesse as melhores vistas? Levantei-me e o segui até o outro lado do lago, então o segui pela floresta. Não havia um caminho definido, então rapidamente percebi que William devia conhecer aquele lugar muito bem para saber exatamente onde estava indo, especialmente no escuro. Caminhamos por uns 15 minutos antes de William começar a diminuir o passo. Ele apontou adiante e sorriu, como se aquela fosse a vista, mas quando passei à sua frente e olhei, vi uma pequena estrutura. Era um trailer antigo que parecia abandonado há anos, coberto de musgo e com buracos de ferrugem por toda parte. Voltei-me para William, querendo saber o que era aquilo, mas seu rosto estava frio e vazio. Ele parecia uma pessoa diferente. "William, o que é isso?" Ele não respondeu. Sentindo uma onda de medo, comecei a olhar freneticamente ao redor e, então, ouvi a porta de metal enferrujada se abrir atrás de mim. Só vi por um segundo alguém saindo correndo antes de começar a correr também. Podia ouvir William e a outra pessoa me seguindo de perto, mas dei tudo de mim para continuar correndo até perdê-los. Quando finalmente parei, estava tão longe na floresta que não tinha ideia de onde estava. Continuei andando, mantendo os olhos nas árvores até o sol nascer. Quando encontrei o caminho de volta ao lago, vi da linha das árvores que todo o meu equipamento de acampamento havia sumido. Parecia que eu nunca estivera lá. Fiquei escondido e voltei para a trilha, chegando ao meu carro. Fiz um relatório na delegacia local, mas eles nunca mencionaram encontrar nada. Na verdade, acho que nem procuraram de verdade. O que estava planejado para mim naquela noite é horrível de pensar, mas pelo menos consegui sair antes de presenciar qualquer coisa. Eu estava fazendo uma trilha que encontrei no Parque Nacional das Cascatas.
Era uma trilha de ida e volta que normalmente leva 3 dias para ir e 3 dias para voltar. Eu não sabia muito sobre ela ou sobre a popularidade da trilha, mas quando se faz essas longas rotas de mochila, geralmente isso não importa, pois é provável que você não encontre muitas pessoas. No meu terceiro dia de caminhada, passei por um dos acampamentos e vi um homem sentado perto de sua barraca. Fiz uma pausa e conversamos um pouco. Ele mencionou que ficaria lá por uma noite e seguiria para o pico da trilha no dia seguinte. Eu disse a ele que estava indo para lá naquele dia e que provavelmente o veria quando ele chegasse. Parti logo depois e cheguei ao que seria meu acampamento pelas próximas 2 noites. A vista era algo que eu nunca tinha experimentado antes e proporcionou um ótimo dia de descanso e o ponto alto da trilha. Durante todo aquele dia, ninguém passou por ali e, quando chegou a noite, eu ainda era o único acampando. Pensei no homem que conheci no acampamento um dia atrás, que disse que chegaria ao pico da trilha naquele dia. No entanto, ele nunca apareceu. Pensei que talvez ele tivesse decidido voltar por algum motivo ou simplesmente acampar mais um dia no lugar onde já estava. De manhã, arrumei minhas coisas e comecei a descer pelo mesmo caminho que vim. No entanto, comecei tarde, então esperava pelo menos chegar ao mesmo acampamento onde o homem estava. Eu também estava muito cansado, o que não ajudava, e antes que percebesse, quase não havia mais luz do dia. Coloquei minha lanterna de cabeça e continuei na trilha, caminhando por mais 1 hora após o pôr do sol até chegar ao acampamento. A barraca do homem ainda estava lá, montada como se ele nunca tivesse saído. Sabendo dos planos dele de continuar a caminhada e sabendo que permanecer em um acampamento por vários dias durante uma caminhada é incomum, chamei perguntando se ele estava bem. Não houve resposta. Aproximei-me um pouco mais e disse que só queria saber se ele estava bem, mas a aba da barraca estava parcialmente aberta e não havia ninguém dentro. Senti um nó na garganta, como se meu corpo soubesse que algo estava errado. Fiquei parado e olhei ao redor, sem ver nenhum sinal dele em lugar algum, até que vi um brilho à distância. Havia uma luz fraca e imóvel longe na floresta. Comecei a andar em direção a ela, indo cerca de 40 metros das barracas até encontrar a fonte. Era uma lanterna de cabeça no chão, como se tivesse sido deixada acidentalmente, e a luz estava tão fraca que deveria estar quase sem bateria. Foi então que percebi alguém me observando. Estava parado não muito longe, a apenas 10 metros de distância, claramente tentando não ser visto. No meu íntimo, sabia que não era o homem de antes, mas sentia que precisava dizer ou fazer algo. "Olá, você precisa de ajuda?" Perguntei. Eles ficaram parados e em silêncio. "Desculpe, vou embora", disse nervosamente, então voltei apressado para a barraca. Felizmente, eu ainda não tinha desempacotado nada, então coloquei minha mochila e comecei a sair do acampamento. Enquanto fazia isso, a lanterna na floresta se apagou. Afastei-me e caminhei o máximo que pude, andando mais 3 milhas até o próximo acampamento. Relatei o ocorrido assim que pude e, infelizmente, foi exatamente o que eu temia. O homem que conheci estava desaparecido. Não havia quase nenhum vestígio para seguir e, na área selvagem, é quase impossível procurar alguém. Quem era a pessoa que vi lá fora provavelmente é o maior mistério que poderia nos dar respostas sobre o que aconteceu, embora pareça que a maioria de nós esteja ciente do cenário mais provável que ocorreu. Perto da cidade onde cresci, há uma floresta com vários pontos de acampamento. Há alguns anos, voltei para visitar minha família por uma semana e decidi acampar enquanto estava lá. O equipamento que eu tinha era bem básico, mas eu não estava tentando fazer nada radical. Só queria encontrar um bom lugar e acampar por 1 ou 2 noites. Comecei uma trilha meio aleatória e a segui por um tempo. Sabia que a maioria das trilhas levava a um lago que ficava a alguns quilômetros na floresta, então esperava acabar lá.
Mas, ao chegar no quinto ou sexto quilômetro, percebi que a trilha estava indo para outro lugar. Fiquei animado para ver onde ela levava, mas depois de horas caminhando, parecia uma trilha sem fim levando a lugar nenhum. Eventualmente, minhas pernas começaram a fraquejar, então encontrei um pequeno espaço ao lado da trilha para acampar naquela noite. Já estava quase anoitecendo, então eu corria contra o sol para montar tudo e acender uma fogueira. Tive apenas alguns minutos antes que toda a floresta ficasse escura. A fogueira iluminava uma boa distância ao redor, mas não o suficiente para eu me afastar mais de 4 ou 5 metros do acampamento. Fiquei sentado e fervi um pouco de água para fazer chá e me acalmar para a noite. Era difícil dizer a hora, mas provavelmente já havia passado 1 hora e já estava bem de noite quando ouvi alguém vindo pela trilha. A princípio, não pensei que fosse uma pessoa, talvez um urso ou algo assim, mas, à medida que se aproximava, percebi que era definitivamente uma pessoa. Ouvi enquanto caminhavam pela trilha e sua silhueta ficou ligeiramente visível na luz. Estava um pouco longe demais para conseguir distinguir qualquer coisa sobre eles, só conseguia ver que era uma pessoa alta com uma mochila. Eles não pararam, apenas caminharam pela trilha e passaram pelo meu acampamento. À medida que o som de seus passos se afastava, achei estranho que não estivessem carregando uma lanterna e estivessem caminhando no meio da noite. Do pouco que consegui ver, tendo em vista a grande mochila, presumi que sabiam o que estavam fazendo, e isso foi praticamente a última coisa que pensei sobre isso. Fiquei acordado ao lado da fogueira por mais 1 hora e esperei que ela se apagasse antes de entrar na barraca e tentar dormir. Acordei no meio da noite precisando urinar. Tentei segurar e voltar a dormir, mas não consegui ficar confortável depois de já ter acordado. Desci o zíper da barraca e saí, caminhando uns 6 metros do meu acampamento. Fiz o que precisava e me virei para voltar, mas, do outro lado da minha barraca, vi algo se mover. A luz do luar não era suficiente para eu ter uma visão clara, mas algo dentro de mim sabia que era uma pessoa. Caminhei lentamente de volta para a barraca com os olhos bem abertos, olhando ao redor das árvores que cercavam meu acampamento. Então, cuidadosamente, alcancei minha mochila e peguei uma lanterna. Liguei e, imediatamente, revelou uma pessoa parada perto da trilha. Era alta, parecendo exatamente com a pessoa que eu tinha visto no início da noite. Mas, tão rápido quanto a vi, a pessoa correu para trás das árvores e saiu do alcance da luz, e tudo ficou silencioso novamente. Provavelmente fiquei parado lá por 1 minuto inteiro com a lanterna antes de perceber que não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser sair dali o mais rápido possível. Arrumei o que pude, deixando minha barraca barata, e comecei a caminhar em direção à trilha. Quando cheguei ao lugar onde tinha visto a pessoa pela última vez, fiquei ainda mais apavorado, pois não havia sinal dela em lugar nenhum. Não sabia se ainda estavam me observando ou mesmo me seguindo. Mantive minha lanterna ligada e caminhei pela trilha, iluminando as árvores ao redor enquanto avançava cautelosamente. O sol começou a nascer no meio do caminho e consegui voltar sem ser ferido. Quando cheguei em casa, procurei a trilha exata que havia seguido e, pelo que vi, não era nem mesmo uma trilha estabelecida. Talvez fosse alguém como eu, apenas seguindo qualquer caminho que visse, mas isso não explica o que aconteceu. Por que estavam perseguindo meu acampamento no meio da noite e por quanto tempo estavam lá? Acho que aquela noite era mais provavelmente destinada a ser a minha última, e sair quando saí foi provavelmente a única maneira de eu ter conseguido sair vivo.